Olá, pessoal. Eu me chamo Laís e eu faço parte do Grupo Nonte. E hoje nós iremos começar uma série de conteúdos sobre gestão de recursos humanos aqui no canal da DVBox. Nessa série, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos trazer situações sobre como você, gestor advogado, vai poder engajar melhor a sua equipe e ter uma maior produtividade através da identificação dos perfis comportamentais de todas as pessoas desse meio jurídico que estão no seu escritório. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a teoria utilizada na identificação desses perfis e os principais ganhos de aplicação dessa metodologia no seu dia a dia. E no decorrer dessa série, nós preparamos a análise de 13 personas, 13 perfis comportamentais de atividades específicas do escritório, para que facilite a sua identificação desse perfil no seu cotidiano e você consiga iniciar um processo de recrutamento e seleção com base nessa análise comportamental, conseguir fazer um link entre os cargos que você tem atualmente aí no escritório para saber se comunicar de uma forma assertiva. E com todas essas informações, você vai conseguir engajar melhor a equipe, vai conseguir se comunicar de uma forma melhor, vão ser dicas enriquecedoras para que você consiga aumentar a produtividade da sua equipe através da identificação desses perfis. Parece até meio redundante o que eu vou trazer aqui para vocês agora, mas nós somos seres diferentes e possuímos total visão de mundo diferente. Até a nossa forma de interpretar o que nós recebemos é diferente. Quando um líder consegue identificar o perfil comportamental dos seus liderados e também consegue se perceber, a forma de comunicação, delegação de atividades, ela vai ser totalmente personalizada e diferenciada. Por isso que saber o perfil comportamental de cada um da equipe vai trazer conquistas decisivas na definição de metas e objetivos desse escritório, porque você vai conseguir direcionar essas atividades para a pessoa certa. É aquela famosa frase, né? A pessoa certa no local certo. Com isso, a gente vai conseguir ter essa produtividade. Além de que, quando você identifica qual é o padrão comportamental e o perfil comportamental que precisa ter aquele colaborador para estar naquele cargo, para executar aquelas atividades, o seu processo de recrutamento e seleção ele é muito mais direcionado e assertivo. Por isso que a gente traz essa frase e total autonomia de que conhecer o perfil comportamental do seu time vai fazer total diferença na produtividade do escritório. Aqui a gente traz alguns dados que são bastante decisivos e trazem a importância da definição desses comportamentos. 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problemas de relacionamento. E 87% das demissões possuem origem em atitudes de temperamento, falta de garra ou por problemas relacionais interpessoais. Hoje, o turnover das empresas está muito mais relacionada com o comportamental desse colaborador do que características técnicas, porque a técnica nós conseguimos desenvolver muito bem nesse colaborador com treinamento e acompanhamento. Porém, os padrões comportamentais, não. Isso são situações que acabam sendo até repetitivas dentro daquele perfil, daquela pessoa. Nós mesmos, às vezes, acabamos tendo padrões de comportamento repetitivos decorrentes ao nosso perfil comportamental e nem ao menos nos percebemos em relação a isso. Por isso que
contratar com base em competências trará uma assertividade e direcionamento da atividade para esse colaborador, para esse profissional, de uma forma muito mais produtiva e assertiva. A análise de perfil comportamental, ela pode ser utilizada em diversos fatores dentro de uma empresa e um escritório. Nós vamos trazer aqui alguns sub-itens que podem ser aplicados. O primeiro deles é na identificação de gaps. O que isso quer dizer? Você consegue identificar o grande link, né? A grande diferença entre o comportamento que esse cargo precisa ter com o colaborador que está executando essa atividade atualmente. E trabalhar, né, em planos de desenvolvimento individual ou até mesmo na identificação de gaps de equipe. Você entende como é o perfil e as tendências comportamentais da equipe e quais as potenciais competências precisam ser trabalhadas, precisam ser construídas. É esse gap que essa análise comportamental vai auxiliar você a identificar. Comunicação eficaz. Cada um de nós possui uma personalidade com base na análise desse perfil. E nós recebemos e percebemos as situações de forma totalmente diferente. Às vezes, para você que tem uma característica mais dominante, mais assertiva, que gosta de trabalhar com resultado, a certa resolução de um conflito está muito clara para você. Mas, às vezes, por um perfil que não tem as mesmas características, essa situação não vai ser tão clara. E a sua forma de colocar e indicar aquela atividade vai ser muito mais eficaz com esse profissional se você direcionar num formato que ele tenha uma maior facilidade de interpretação. Consequentemente, isso também auxilia na resolução de conflitos, orientações de carreira e funções, desenvolvimento de líderes, remanejamento de colaboradores, análise das equipes, treinamento e desenvolvimento, tanto os individuais quanto os coletivos de equipes específicas dentro da organização. Auxilia também no processo de gestão de mudanças, o quanto essa equipe terá facilidade e dificuldade em relação às mudanças, tanto as tecnológicas como mudanças simples de rotina dentro desse escritório. Auxilia nos processos de venda e negociação, como é que estão essas equipes que estão mais direcionadas para vendas. Esses profissionais que estão atuando hoje têm perfil, eles irão ter facilidade de se posicionar. Às vezes, não é um profissional ruim, mas ele não está executando e trabalhando com as suas potenciais competências. E quando nós não trabalhamos com as nossas potenciais competências, nós não somos produtivos, nós demoramos, nós precisamos de um desgaste maior de energia para executar essa situação. Planejamento de sucessão, que é essa diferenciação, né? Trazer um plano de carreira para dentro dessa organização, desse escritório, e conjunto com todas essas análises, com todas essas definições de contexto, nós conseguimos trazer uma maior performance para esse escritório. Qual a teoria que nós utilizamos atualmente para a identificação desses perfis comportamentais? É através do DISC. O DISC, ele teve origem lá em 1928 e quem formulou e quem elaborou essa teoria foi um psicólogo que é William Marston, o mesmo criador do conceito da Mulher Maravilha. Bem que a análise comportamental é uma teoria que vem sendo praticada há milhares de anos, certo? O Marston, ele trouxe um embasamento com base na
identificação de perfis de milhares de pessoas. E através da análise de comportamento dessas milhares de pessoas que ele analisou, ele identificou que todos nós possuímos perfis e comportamentos semelhantes. E que o ser humano ele é composto de 4 perfis comportamentais, só que em porcentagens e intensidades diferentes. E esses perfis, eles podem ter em até 3 situações de predominância. São 4 perfis comportamentais que o conjunto deles traz características da nossa personalidade. E quais são esses perfis? Eu vou falar algumas características e nesse momento nós já aconselhamos a você iniciar essa autopercepção. Quais são as características mais latentes na sua personalidade? O primeiro perfil que a gente vai trazer aqui é o perfil de dominância. As pessoas que têm essas características mais latentes na sua personalidade são pessoas mais voltadas ao resultado. São competitivas, gostam de trabalhar com metas, execução, situações que são muito relacionadas a planejamento, até chegam a incomodar esse perfil comportamental. Ele vai ter um comportamento mais rápido, ousado, dinâmico e gosta da definição de prazo para resolver essas situações. Já os perfis comportamentais com predominância na influência trazem características de pessoas mais comunicativas, que prezam muito pelas situações relacionais, de conversa, gostam de estar entre as pessoas, normalmente se energizam mais pelo meio externo, são descontraídas, otimistas e são orientados às pessoas. E a sua tendência grande é de persuadi-las. O terceiro perfil que a gente traz para você é o perfil de estabilidade. As características desse perfil trazem pessoas que prezam muito pela questão do planejamento e muitas vezes evitam o desgaste entre as relações com uma certa dificuldade de se posicionar e dizer não, porque além de prezar muito pelo planejamento, elas tendem sempre a buscar a harmonia dos ambientes em que convivem. São bastante pacientes, conciliadoras e têm bastante facilidade para ser bons ouvintes. Já os perfis com conformidade alta, que são representados pela letra C, são pessoas bastante perfeccionistas, que têm foco e facilidade de identificar os detalhes das situações. São orientados para fazer situações com precisão e com muita qualidade. Em alguns momentos, pode até demorar algumas entregas que tem para fazer. Por quê? Porque prezam muito por essa perfeição das suas entregas. Conseguiu identificar qual é o perfil mais predominante na sua personalidade? Lembrando que cada um de nós pode ter a somatória de até 3 desses perfis comportamentais na nossa personalidade. O que vai nos diferenciar é a intensidade de cada um deles. Nesse slide, nós também trazemos algumas informações sobre características específicas desses perfis comportamentais. Importante ressaltar aqui que nós somos também a mescla desses perfis. Claro que tem pessoas que vão ter predominância em apenas um, ou seja, eu tenho só predominância no perfil comportamental de dominância, ou influência, ou só conformidade, ou só estabilidade. Ou eu posso ter até a mescla de 3 desses perfis comportamentais. Exemplo, eu posso ter um perfil dominante, conforme e influente? Posso. Dessa forma, eu vou assumir características num formato bem predominante desses 3 perfis.
Aqui, o que a gente traz de informação? Características sobre a tomada de decisão desses perfis e o formato de delegação. Ou seja, dando alguns exemplos, os perfis comportamentais de influência e estabilidade são perfis muito voltados às relações humanas. São perfis que prezam muito por esse contato, por essa conexão entre pessoas. Por esse motivo, eles vão ter uma tomada de decisão mais emocional. O que vai diferenciar o influente do estável é que o influente tem uma tomada de decisão mais rápida e emocional. Já os estáveis, eles vão ser emocionais, porém a tomada de decisão dele vai ser mais demorada. Por quê? Porque é um perfil que preza muito pelo planejamento. Então, antes de tomar uma decisão, ele vai planejar aquela situação. São pessoas que vão ter até certa dificuldade com o improviso. Pedir para um estável improvisar numa reunião é um banho de água fria. Pode desmotivar esse profissional na sua equipe. Por isso, a importância de entender cada um de nós. Já se você tiver um liderado que tem bastante influência e precisa de alguém que improvise em uma determinada situação, esse é o cara certo. Já os perfis que têm mais dominância e conforme são pessoas que prezam muito pelo resultado, pelo objetivo, pelo foco. Porém, o que diferencia um do outro é o quê? A tomada de decisão de ambos vai ser racional. Porém, entretanto, o dominante ele vai ter uma tomada de decisão mais rápida. Por quê? Porque ele é mais enérgico, mais focado, gosta de agilidade. Já o conforme vai ser bastante racional, porém a tomada de decisão é mais demorada. Por quê? Porque eles calculam todas as análises, todos os riscos, gostam da precisão, do perfeccionismo, se cobram muito e cobram muito as pessoas que estão à volta dele. Por esse motivo, a tomada de decisão desse perfil vai ser mais demorada, além de racional. Já a forma de delegação, como é que ela funciona? Os perfis relacionais de influência e estabilidade vão ter facilidade com a delegação de atividades. Porém, a forma de decisão de ambos vai ser diferente. Os influentes, eles tendem a centralizar as decisões, até porque eles são mais impulsivos e acabam tomando a decisão de uma forma mais rápida. Já os estáveis, eles tendem a ter facilidade com a delegação, porém centralizam muito as tarefas, até porque algumas vezes eles não vão querer criar situações ruins entre a equipe, eles prezam muito pela harmonia do ambiente e acabam centralizando essas tarefas por problemas de posicionamento, em dizer não em certas situações. Já os perfis de dominância e conformidade tendem a ter bastante dificuldade com a delegação. Eles acabam executando mais essas tarefas que estão sobre a sua demanda. O que diferencia um do outro é que o dominante centraliza mais as decisões, né? Também pelo fato da impulsividade, é um perfil que tem bastante característica. Já os conformes, eles vão centralizar mais as tarefas. Por quê? Porque como ele preza e exige muito pelo perfeccionismo e tem uma grande facilidade em enxergar os detalhes, ele acaba querendo realizar elas. Quando uma pessoa ela tem predominância em conformidade e dominância, acaba sendo um perfil bastante centralizador. Por quê? Porque ele quer o resultado, ele quer que aquela atividade seja feita de uma forma ágil e rápida, porém ele é muito perfeccionista. Então ele acaba pensando, deixa que eu faço, que eu vou fazer bem feito, e até eu delegar, explicar aquela situação, vai demorar muito. Conseguiu identificar o seu perfil algumas características? E principalmente das pessoas que estão com você,
no seu redor, no seu profissional. Por isso, entender os seus liderados e os profissionais que estão trabalhando com você vai facilitar muito, porque em certas situações de rotina do trabalho, você vai conseguir direcionar pessoas que vão precisar ser mais impulsivas, mais comunicativas, ou precisam ser mais rápidas, mais enérgicas, e também vai facilitar o dia a dia delas. Por quê? Porque quando você está trabalhando com as suas potencialidades, com aquilo que você vai ter facilidade de trabalhar, o seu trabalho vai ser mais assertivo e mais motivador. Por isso, para facilitar essa identificação, o que nós elaboramos? E que vão vir nos próximos vídeos. Nós elaboramos 13 personas no meio jurídico que você vai conseguir direcionar e fazer fit com os cargos que já tem hoje nesse escritório de advocacia. Com isso, o que você vai conseguir de auxílios nos processos? Vai ter mais facilidade quando recrutar talentos. Você sabia que 80% do turnover mundial está relacionado ao erro de contratação? Principalmente porque nós focamos muito nas características técnicas e não nas comportamentais, que é o que vai fazer grande diferença nessa contratação. O comportamento é algo que não se muda com facilidade e é muito mais demorada, muito mais lenta essa transição. Fatores técnicos você consegue aprender com a demanda, com a conversa, com o planejamento de treinamento. Quando você consegue identificar o perfil comportamental necessário para aquele cargo e para o seu escritório, se aquela pessoa ela tem fit com a cultura organizacional da sua empresa, a sua contratação vai ser muito mais assertiva. E aqui, em cada um dos vídeos, nós vamos dar várias dicas falando de como identificar esse perfil em uma entrevista, dicas de perguntas que você vai conseguir, que vai sair um pouco daquelas perguntas básicas de quais são as suas principais dificuldades ou quais são as suas características, mas perguntas sim que você vai conseguir captar o comportamento do entrevistado e do profissional que vai estar entrando no seu escritório. Além disso, o direcionamento das suas atividades e das demandas vai ser muito mais assertivo. É aquilo que a gente falou anteriormente. Quando você trabalha com as suas potencialidades, o seu desgaste de energia é muito menor. E esse líder vai conseguir ter essa visualização para direcionar melhor essas atividades. Com isso, a sua comunicação e motivação vai ser muito mais fácil direcionada. E como vai direcionar essa comunicação e essas atividades de uma forma mais assertiva, a sua equipe vai ficar mais motivada. E pessoas motivadas são mais produtivas. Aqui a gente traz todos esses cargos que nós vamos trabalhar e apresentar nos próximos vídeos. Importante destacar que a gente não vai falar só do perfil comportamental, não, mas nós vamos trabalhar também os motivadores principais, as características comportamentais, perguntas no seu processo de recrutamento e seleção que você vai poder fazer, que vai facilitar a identificação desse perfil. Então, nós vamos falar sobre o advogado gestor, o advogado fechador de contratos, o advogado de atendimento, advogado de produção jurídica e revisor, advogado audiencista, marketing, comunicação, secretária, assistente de produção jurídica, controlador jurídico, assistente de suporte de controladoria, analista de cálculos judiciais, gestor e assistente financeiro e RH, paralegal em produção probatória. Algum desses cargos você vai ter e já identificou que tem no seu escritório e vai conseguir identificar se seu profissional atual vai ter essas competências ou tem similaridade nesse perfil e nessas dicas que a gente vai trazer para você nos próximos vídeos. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Ficou curioso em saber quais são as características de cargo que tem no seu escritório e que nós mencionamos acima? Clica no próximo vídeo que nós vamos falar sobre cada uma dessas personas, o perfil comportamental que mais se adequa a essa atividade para auxiliar o seu processo de seleção e alinhamento das características principais dos profissionais que tem no seu escritório. A missão do Grupo Nunti
é exatamente essa. É fazer com que os locais de trabalho sejam mais harmônicos, que chegue no final da semana e esses profissionais estejam mais motivados e felizes por terem executado algo que realmente tem fit com o seu perfil. Quando nós trabalhamos 80% do nosso tempo com as nossas potencialidades e com as nossas principais características, a nossa vida ela vai fazer mais sentido. Eu vou trabalhar mais feliz e profissionais felizes são mais produtivos. E essa é a nossa missão, te auxiliar nesse processo e você ser um grande agente para auxiliar essas pessoas também no processo de desenvolvimento delas.